Eu sou a Jaqueline Araújo, eu sou acadêmica do oitavo período do curso de Medicina da Universidade de Gurupi. Sejam todos muito bem-vindos à primeira oficina realizada pela Liga Acadêmica de Saúde Comunitária da LASAC, da Universidade de Gurupi, UNIRG. Sintam-se todos muito acolhidos e peço que escrevam o nome completo no chat, para quem não escreveu ainda. E para emissão de certificados, né, posteriormente, e todas as dúvidas que vocês tiverem durante a palestra, vocês podem mandar no chat, ou eu vou mandar um formulário para quem quiser que seja anônimo a pergunta, poder responder fazer a pergunta pelo formulário. Nessa primeira oficina, nós vamos conversar um pouco sobre o suporte da família, uma abordagem além da fronteira da estratégia de saúde da família, com a doutora Cássia Dornelles, que é médica graduada pela Universidade de Gurupi, residente em Medicina da Família e Comunidade, professora de Medicina da Família e Comunidade na UNIRG e também orientadora da nossa Liga Acadêmica de Saúde Comunitária, LASAC. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo bem? Ótimo. Então, hoje eu vou fazer uma roda de conversa com vocês. Quando eu coloco para colocar na tela os slides, eu não consigo ver o chat. Então, fica mais fácil se vocês fizerem as perguntas pelo microfone. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar antes do final da palestra, tá? Da conversa. Depois que eu projeto o slide na tela, eu já não vejo mais o chat. Então, hoje nós vamos falar sobre o suporte da família, né? Uma abordagem além das fronteiras da estratégia de saúde da família. Então, primeiro vamos começar com o conceito de família, né? Não existe um só conceito. Eu peguei primeiro um conceito popular, né? Que é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. A gente sabe que, além de toda essa mistura, né, de, da biologia, né, da consanguinidade, a família é muito mais que isso, né? A gente pode ter uma família tendo consanguinidade ou não, o que importa são os laços intensos de proximidade que a gente compartilha, né? São os sentimentos que envolvem os laços ali. Então, quando você fala que você é de alguma família, você se sente pertencente àquela família. Você, muitas vezes, a sua identidade é falar que é daquela família. Eu já trabalhei muito no interior e é muito comum a gente ouvir falar, eu sou, a pessoa vir e falar, não, doutor, pode ficar tranquila, eu sou da família fulana, eu sou forte. A senhora conhece, né? A senhora sabe, porque realmente a gente tem esse laço estreito, conhece as famílias e eles se identificam pelo sobrenome, né? Então, é uma família, é uma forma de ser identificado, né? E você com certeza vai sofrer a influência do meio dos quais você compartilhou as experiências de vivência e de criação. Vai ser um reflexo da sua identidade, a sua criação, a família na qual você foi criado. Então, com o tempo, antigamente a gente tinha a questão só de um tipo de família, né? A gente não via famílias com composições diferentes, né? A gente tinha a família nuclear, que era pai, mãe e os filhos, né? Dá para ver a setinha aqui apontando no computador, pessoal? Dá sim, professora, pode continuar. Então, antes a gente tinha família nuclear, pai, mãe, filho, né? E com a independência da mulher, a família foi se transformando, por exemplo. A mulher passou a ter que cuidar da família, ser fonte de renda da família, ao invés de ser só o marido. Né? A mulher deixou de ser aquela pessoa que vai cuidar só da família, que vai viver só dos filhos. Então, muitas vezes, a mulher
vai ser aquela que vai criar o filho sozinha, vai ser a única fonte de renda da família. Ou então, pode ser que a família seja só com o pai criando os filhos, ou a gente tem a família homoafetiva, né? Que não é, que é por casais, a criação dos filhos, a família no geral, o casal é de homossexuais, né? Então, coloquei aqui a família nuclear, que é essa daqui, a família extensa, é a família que envolve, além dos pais, também moram ou compartilham ali do mesmo ambiente os avós, tios ou primos. Não são mais ali de primeiro grau, né? Mas são consanguíneos. A família composta é aquela família que é uma família que não é só de consanguíneos. Por exemplo, eu coloquei essa mulher negra com o homem branco para poder dar um exemplo mesmo que, no caso, esse neném não é filho da mulher. Coloquei como se a mãe, se essa mulher fosse a madrasta desse neném. Então, a família composta é quando você tem uma família, mas um dos cônjuges não tem consanguinidade ali. A família monoparental, coloquei essa mulher aqui criando a criança sozinha, né? A família homoparental e a família homoparental aqui, e a família comunitária, que é a família, tem várias pessoas na família que compartilham a criação das crianças. As crianças são criadas por várias pessoas e a responsabilidade não, da criação dos filhos não está ligada somente aos pais. Então, né, assim, é impossível a gente negar a importância da família, né? A questão dos hábitos desde criança, o que você vai se alimentar, né? A gente sabe que a questão do desenvolvimento do paladar da criança começa desde a gestação. Então, por exemplo, o fato de você gostar de comer doce, gostar de uma dieta não muito balanceada, pode ser que seja, pode ser não, é comprovado que desde a época da gestação seu paladar vai ser formado. Então, tem a questão da conservação da saúde, hábitos de vida, falei dos hábitos alimentares, coloquei que a mãe e a filha praticando esporte, né? Então, a questão da conservação da saúde, a conservação da saúde mental também é importante se você tem uma família estruturada, né? Coloquei aqui a criança com a mão na cabeça, escutando os pais discutindo, né? Então, a forma como você vê os pais vai dizer, por exemplo, hoje é comum você olhar no consultório, atender no consultório, pessoas que não querem, adolescentes que falam, não, eu não quero casar. E depois, quando você vai se aprofundar na história, você percebe que é porque a mãe ou o pai não teve um casamento de sucesso, ou era porque sempre tem aquela resposta, não, mas por quê? Não, porque antes só que mal acompanhado. Então, significa que ela teve alguma experiência de frustração nesse sentido na formação da família, né? Então, conservação da saúde no desenvolvimento das doenças. Então, tanto na questão da saúde como na questão das patologias, a família pode influenciar por bem ou para o mal, né? E na sua recuperação, coloquei aqui o idoso sendo cuidado, abordar também essa questão da importância do cuidado da família ao longo do tempo. Criança, adolescente, idoso, né? É importante esse suporte. A gente sabe que muda a questão até da sobrevida uma pessoa que é bem cuidada, né? Um idoso que é bem cuidado, ele tem menos risco de quedas. Um idoso que é bem cuidado, ele não vai ser desnutrido, né? Então tem toda essa questão da importância da família. E também a gente sabe que independente do tipo de família que você vive, mesmo que não seja a família nuclear, que você foi cuidado, foi a família composta, você não foi cuidado só pelos seus pais, a unidade base para o treinamento social vai ser aquele meio de convivência que você teve, né? Então, essa é a importância para a questão da pessoa e para a medicina de família, para a medicina no geral, não é só restrito à especialidade de medicina de família. Conhecer a família é uma oportunidade da gente saber antecipar e reduzir algum efeito adverso do estresse familiar. É possível o fato de conhecer e ter
ligação com a família faz produzir confiança e a gente sabe que isso facilita no tratamento. Às vezes você não vai ter que entregar um tratamento sequer medicamentoso. Se a família tem confiança em você, se a família tem confiança no profissional, às vezes ela não precisa instalar um tratamento medicamentoso. O fato de você conversar ali, você já consegue solucionar algum problema familiar. Deixa eu ligar minha câmera aqui, porque não está ligada. Doutora, a senhora poderia falar um pouquinho mais alto, por favor? Posso sim. Então, deixa eu ver onde eu parei. Então, a família é também um recurso para o tratamento, né? Então, muitas vezes, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é uma hiperfrequentadora. Eu lembrei dela porque, assim, é um caso que eu percebo que é mais... O caso dela é muito... Essa paciente, ela já fez um monte de exames. Todo mundo da cidade, que Gurupi não é uma cidade tão grande. Então, os médicos, assim, a quantidade de médicos não é tão grande. A gente conversa muito entre nós. Ela já passou por todas as especialidades, ela sente dores e sintomas de todas as especialidades. Ela já fez todos os tipos de exames e a gente percebeu todos, inclusive, percebeu que tudo começou depois que ela veio conviver com o filho, que ela não dava certo. Tudo começou depois disso. Todos os exames dela estão normais. Todo tipo de acompanhamento que ela faz está normal. Tudo dentro da normalidade. Então, a gente percebe que o recurso para essa paciente é tratar o meio familiar, né? Então, é um recurso de tratamento, sim. E outra coisa, o fato da família estar presente ou não na consulta, você pode ter um jeito de abordar o paciente na consulta. Por exemplo, quando o paciente chega e a gente pergunta: e aí, fulano, me conta, você está aqui, o que é que seu marido está achando disso? Você está sentindo, ele está achando estranho? Você acha que tem atrapalhado sua vida? Ah, doutora, se meu marido estivesse aqui, primeiro que ele não acreditar, que ele acha que é frescura. Então, você já sente ali como que aquela queixa do paciente está sendo visto pela família, mesmo que o familiar não esteja presente. É claro que em alguns casos nós vamos precisar chamar a família, nós vamos falar sobre isso, né? Mas a gente pode abordar, fazer essa abordagem familiar, mesmo que o familiar não esteja presente. Qual que é o objetivo da abordagem familiar e além das fronteiras da ESS, né? A gente sabe que o fato de você conhecer a família, de você conhecer o paciente ali e a família dele, mesmo sem ela estar presente, vai muito além. O tratamento vai muito além da estratégia de saúde da família, vai muito além do espaço físico ali, né? O que você vai ser feito, que vai ser feito dentro da UBS, ela vai levar de informação para a família, ela vai passar a confiança, por exemplo, que ela teve com você na consulta para a família. Eu coloquei aqui um exemplo, eu faço medicina de família e comunidade, coloquei um exemplo aqui de uma paciente que eu acompanhei no pré-natal. Ela é de uma família monoparental, ela é criada só pela avó, e ela também é mãe solteira, engravidou, e só ela está cuidando do filho, ela tem uma certa proximidade assim comigo, de contar as coisas pessoais dela, e ela não quis me contar quem era o pai, então ela pediu para eu poder ir acompanhar o parto dela. Então vai muito além, eu não sou obstetra, né, e nem fiz o parto dela, mas eu acompanhei ela durante o parto. Então essa questão da abordagem familiar vai muito além dos limites da estratégia de saúde da família, do limite físico e do limite do programa, né? Apresentar a importância da abordagem familiar sistêmica no dia a dia. O que é a abordagem familiar sistêmica? É mostrar que um elemento influencia o outro o tempo inteiro dentro da família. Aquele elemento influencia e é influenciado o tempo inteiro. As pessoas ali influenciam e são influenciadas. Nós vamos falar mais no decorrer da aula. Estimular o uso de ferramentas que fornecem informações para a qualificação da prática, né? Então, é importante a gente ter ferramentas, vamos falar do genograma, por exemplo, que é uma ferramenta legal para ser usada para fazer
uma abordagem mais profunda da família quando for necessário, e não e muitas vezes chamar mesmo, porque às vezes a gente tem a impressão, eu mesmo já fui no médico e quando eu chegava com a família, com a minha mãe e a minha irmã, por exemplo, passasse uma pessoa e dava aquela impressão assim, ai meu Deus, ela veio com a família, sabe? Como se fosse algo ruim, não, a gente tem que passar isso que não. A família vai ser importante nessa questão do tratamento e da condução do paciente. Desenvolver habilidades para construção e intervenções. Então, você vai ver de qual forma a melhor forma de lidar com o paciente, difundir elementos de uso multiprofissional para ensino e assistência, saber que não é você, só um médico, que vai lidar com aquela família. Então, quem tem que fazer o trabalho, a abordagem familiar, não é só o médico, porque, inclusive, se você não fizer parte da equipe dali 1, 2, 3 anos, quanto tempo for, aquela família não ficar desassistida, porque não é só o médico que acompanha, vai ter uma equipe ali, né? A sua equipe toda, técnica, enfermeira, a psicóloga, todo mundo vai conhecer aquela família. E apresentar uma proposta de intervenção clínica também é o objetivo da abordagem familiar. Quando chamar a família para consulta? Então, quando a gente percebe que é importante, é imprescindível que chame a família para consulta, quando o problema faz parte do contexto familiar, esse exemplo que eu dei da paciente que piorou depois que veio conviver com o filho. Então, é imprescindível que esse filho venha para poder saber o motivo que a mãe está daquele jeito, né? Entender as duas versões, saber que a gente tem que conter a nossa opinião, a gente não vai dar uma opinião direta, né? Ou um conselho direto, a gente está ali para mediar, né? Então, entender aquele problema. A questão de doenças crônicas, muitas vezes vai depender de auxílio da família. Por exemplo, diabetes e pressão alta. Às vezes a pessoa tem que fazer a comida só para ela, porque ninguém mais na casa come sem sal. Então, a pessoa tem que fazer uma comida separada para ela comer. Isso desestimula. Já não é fácil comer, a gente não é acostumado a comer sem sal brasileiro, né, em geral. Então, já não é fácil comer uma comida sem sal e você ter que preparar a sua comida separada e, teoricamente, ter que sofrer olhando o outro comer o que você queria comer, é mais difícil. Então, um exemplo, né, você trazer a família para a pessoa ter esse tipo de ajuda dentro de casa. A questão das dores, por exemplo, doença crônica de pessoas que sentem dores, né? Você tem que falar para a família que aquilo ali, muitas vezes, falar para a família que aquilo não é frescura, que mesmo tomando a medicação, muitas vezes essas dores não vão passar totalmente. Trazer uma compreensão melhor desse tipo de doença. A puericultura, eu acho importante chamar os avós, principalmente para ouvir orientação de dieta, né? Não dar chá para a criança nos primeiros 6 meses, não ficar colocando azeite, algodão, pedaço de corda no umbigo, moeda, né? Esse tipo de orientação que a gente faz geralmente para os avós, né? Porque eles acham, não, eu fiz com meu filho, por que eu não posso fazer com o meu neto? Então, orientar que as coisas mudam com o tempo, né? Que as condutas, que os estudos vão mudando de forma clara. O pai também, por exemplo, a gente vê a questão do neném dormir junto com os pais, né? Muitas vezes o pai, não só a mãe, quer que o filho durma junto porque o casamento não está indo bem. Então, aparentemente, não, meu filho vai dormir comigo porque para ele ter segurança, mas pode estar implícito que o casamento não está indo bem, você quer evitar, um quer evitar o outro, né? Então, é importante você sentir isso na consulta também. No pré-natal, a questão da família é importante, a gente sabe que é uma época que a mulher fica mais sensível mesmo. Ela tem um monte de transformação corporal e hormonal que vai contribuir para isso. Não é só o cônjuge que a gente incentiva a estar presente, é importante também a mãe, por mais pela questão de segurança mesmo da gestante, né? Situações que envolvam problemas mentais, interpessoais. Por quê, gente?
Isso aqui principalmente porque a maioria pesquisa. Os problemas mentais podem ser desenvolvidos, na maioria das vezes, por causa de um trauma que a pessoa sofreu até na infância. A família vai ajudar a gente a descobrir de onde começou aquilo, por que aquilo começou. Você vai sentir como é a convivência familiar, que vai fazer diferença para a gente tratar essa questão mental. Falta de adesão do tratamento, eu até coloquei vou logo passar esse slide aqui para esse slide aqui, por exemplo, esse senhorzinho, esse casal aqui, esse senhorzinho é uma graça. Ele falava, chegava com a pressão 18/10, assim, alta sempre, sabe? Eu falava, nossa, mas hoje sua pressão tá tão alta, seu fulano. Ele falava, não, doutora, minha pressão é assim mesmo, sempre foi assim, é normal. E aí eu tive que explicar para ele, não, se a pressão do senhor tá alta, assim, não significa que é normal, significa que não tá bem controlado. Até que eu tive que chamar a esposa dele para vir, porque eu percebi que ele não sabia falar direito como ele usava a medicação. Aí nós fizemos, inclusive, uma tabela para ele, para poder pegar na geladeira, com os nomes, com as plaquinhas, com a caixinha, com o nome da caixinha do remédio mesmo, para ele saber qual é a medicação, o horário da medicação. Percebi que a esposa dele era mais bem orientada que ele, apesar de já ter tido 3 infartos, essa senhora já infartou 3 vezes, então significa que ela também é um pouco desligada da saúde, né, da própria saúde, mas ela era mais bem orientada que ele, então tem pessoas que não tem como ser, se o paciente não sabia me contar como ele tomava a medicação, ele ia estar tomando corretamente a medicação, não ia. Então eu tinha que buscar fazer, de alguma forma, buscar auxílio dentro da casa dele. Eu ia buscar, não, me chama seu primo que mora lá no outro estado. Não ia adiantar. Tem que ser alguém que ia ter como formar uma rotina para ele aprender a tomar a medicação ou fornecer a medicação para o paciente. Vou voltar aqui. Falta de adesão ao tratamento. Negação de ir à consulta com o familiar. Então, não é incomum a gente negar, ver o paciente negando que o familiar vá na consulta com ele, né? Porque não é ainda, de certa forma, natural levar o pai ou a mãe, ou levar quem precisar para a consulta, porque o paciente entende que aquele problema é individual dele, e muitas vezes ele não quer compartilhar. Então, se a gente vê a necessidade de ter uma abordagem familiar, é importante não desistir no primeiro não. Né? Primeiro a gente tentar entender por que a pessoa não quer que a outra vá acompanhar, né? Se for preciso fazer uma visita domiciliar para poder perceber esse motivo, mas não desistir no primeiro não, caso a pessoa realmente necessite de uma abordagem familiar. Outra coisa, o que você pode fazer? Manda uma carta. Não, não, agora eu não quero não. Então faz assim, seu fulano, eu vou mandar uma cartinha lá para sua esposa, para ela poder saber como é que o senhor está, que é para ela poder saber se ela vai poder ajudar só com a cartinha ou se ela vai poder vir. Pode ser assim, combinado? Então a pessoa vai perceber ali, inicialmente pode até negar, mas se não der certo a cartinha, depois quando voltar, fala, olha, a cartinha não deu certo, hein? O senhor não fez o que estava combinado. Então vai ter que vir a esposa na próxima consulta. E também a visita domiciliar é outra ferramenta importante para a gente estar sentindo ali o ambiente. Qual que é a contraindicação de chamar, né? Quando tiver risco de violência direta a alguém, se por acaso for a violência ao próprio paciente, ao próprio indivíduo, ou algum dos membros da equipe, ou ao próprio médico. A gente sabe que tem algumas áreas mesmo que corre esse risco, você percebe que a pessoa, que a equipe não é bem aceita, né, que às vezes até o próprio paciente sofre algum tipo de agressão, inclusive pede segredo, olha, não pode contar para ninguém, porque se ele souber, ele me mata. A gente passa por esse momento, né? Então,
é contraindicado quando faz, vai atingir a segurança da equipe ou do próprio paciente você fazer essa abordagem familiar. Então, falar sobre os níveis de envolvimento pelo médico de família e comunidade, né? Tem vários níveis de envolvimento a depender da situação de saúde, que a gente sabe que vai intervir de forma diferente. No nível 1, se por acaso forem patologias individuais, pode ser que o contato seja mínimo, né, com a família. E as intervenções vão ser no contato familiar, se por acaso for necessário, ou então, for necessário, ou então por questões médico-legais. No nível 2, a gente tem aí situação de saúde, como, por exemplo, sobrepeso, tabagismo, cuidados de saúde. A gente sabe que isso vai sobrepeso. Todo mundo da casa comer desregradamente, vai adiantar tratar só um? Não, então é importante essa questão da abordagem familiar. Tabagismo, quando o paciente se propõe a parar de fumar, quando o paciente se propõe a parar de fumar, uma dos efeitos assim, imediatos que ele tem é a irritabilidade. Então, muitas vezes, a própria pessoa da família oferece o cigarro. Não, você está irritado demais. Era melhor quando você começou a fumar. E fornece o cigarro para a pessoa parar de fumar. Isso acontece. A gente vê isso nos grupos de tabagismo. Né? Então, qual que é o objetivo? Troca de informações, colaboração com a família sobre o doente e aconselhamento e escuta das preocupações, né, da família. E para a gente fazer o quê? Que tipo de intervenção? Terapia de apoio, entrevista motivacional, grupo de prevenção e promoção à saúde. No nível 3, a gente tem aí doenças como álcool, droga, depressão, ansiedade, comportamento de risco. Né, o objetivo aí é a contenção emocional, o apoio e suporte para a resolução dos conflitos. Né? Esse tipo de conflito a gente sabe que não costuma ser só da pessoa que está apresentando o conflito ali no seu consultório. Se o problema de álcool, o filho é alcoólatra, o pai era alcoólatra também, a mãe é depressiva porque o pai e o filho eram alcoólatras. Então, é toda uma questão familiar mesmo que está envolvida, né? E as intervenções, primeira abordagem com situações de drogas, visita domiciliar e grupos de autoajuda, né? A gente pode interferir dessa forma. Aconselhamento, o nível 4, são famílias com problemas, com vários problemas, ou com doença terminal, uso de álcool e drogas também. O aconselhamento e manejo sistêmico de famílias e relações com avaliações continuadas. Então, são problemas que não vai ser resolvido uma consulta só, né? Você vai identificar quais são as pessoas, quais são os objetos ali que estão influenciando e estão sendo influenciados, que é o manejo sistêmico que a gente fala, e vai avaliar de que forma pode ter intervenção ali. A terapia familiar é um tipo de intervenção. A gente sabe que a terapia familiar é diferente da abordagem que o médico de família faz. A terapia familiar requer mais habilidade técnica e a gente fala que a terapia familiar é quando a família vem pedir ajuda. Esse aconselhamento que o médico de família faz é diferente porque a gente que percebe o problema e oferece ajuda. Agora, a terapia familiar é o paciente que percebe o problema e pede ajuda, ou seja, se o paciente percebeu que tem um problema ali e pede ajuda, então o problema é mais grave, né? Então requer realmente mais habilidade técnica. E a intervenção psicossocial grupal ou familiar. Além disso, a intervenção vai ser multiprofissional, não vai ser só do médico de família, esse tipo de problema. E no nível 5, terapia de família, a situação de saúde são problemas relacionais, né, o relacionamento de um com o outro. O objetivo é ter uma terapia da família e fazer uma terapia familiar, com o terapeuta mesmo, né, com o terapeuta familiar. O médico pode desempenhar a função de terapeuta familiar? Sim, mas geralmente isso requer mais habilidade técnica mesmo, fazer curso de terapia familiar,
cursos de abordagens familiares, tá? E realmente a gente não sai de cara preparado para isso. Então, como conduzir a consulta? A gente vai criar laços harmoniosos, né, que possam dar continuidade ao cuidado. Então, se você chegar, igual eu falei do meu exemplo, né, de chegar como médica ou como paciente e ser vista assim, ai meu Deus, ela chegou com a família, isso já não é muito legal, né? Então, evitar esse tipo, quando o paciente vem com a família, achar ruim da família ter, né? Já, quando o paciente vem, já estreitar os laços, para que você possa ter uma intervenção eficaz, né? Manter um relacionamento empático e não crítico com cada pessoa, se conter, porque muitas vezes é uma situação tão difícil que você não quer se conter de falar, mas você vai permanecer nessa situação, não é possível, de dar uma opinião crítica, né? E muitas vezes não é o nosso papel fazer isso, né? Então a gente tem que ser empático e se segurar muitas vezes para não fazer esse tipo de intervenção. Buscar interesses comuns e um melhor entrosamento, né? Perceber o que é que o paciente gostou em você e você gostou no paciente, para que você possa ter um entrosamento melhor ali. Né? O que vocês têm de comum, buscar esse tipo de, de objeto, né? Para você poder compartilhar e ter uma consulta melhor. Evitar tomar partido, vem o esposo e a esposa, o marido e a mulher. Chegou, aí o marido está errado, a gente que é mulher, né, tá vendo na cara ali que o cara está errado. E aí vai ficar do lado da mulher. Não, a gente tem que evitar também esse tipo de coisa, né? Organizar a entrevista, por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai vir com queixas que não são norteadas para o que ela realmente está sentindo. A gente sabe, muitas vezes a pessoa vem com uma queixa que não está direcionada e muitas vezes nem ela sabe o que está acontecendo. Então, a gente organiza a entrevista, encoraja a pessoa para falar uma de cada vez, principalmente quando tem mais de 2 acompanhantes, né? Encorajar cada pessoa a fazer declarações em primeira pessoa. Por quê? Porque a gente vê que quando o paciente chega, você pergunta, e aí, como o senhor está? Ele está ótimo. Ele está ótimo. Né? Então, encorajar a pessoa a falar, não, deixa eu ouvir como que ele está, deixa ele falar como que ele está, porque eu preciso assim, saber o que ele está achando. Né? A gente direcionar dessa forma, às vezes atrapalha, em caso de idoso, a gente avaliar a cognição, porque a família não deixa o idoso falar, né? Então, a gente tem que encorajar, assim, o paciente a usar a primeira pessoa, afirmar a importância da contribuição de cada membro na família, né? Se a sua família é uma família composta, tem ali várias pessoas dentro de casa, procura entender a importância de cada um e mostrar a importância de cada um para aquele paciente, porque ele não vai poder viver numa situação diferente, muitas vezes. Reconhecer e agradecer a qualquer emoção expressada. Então, principalmente quando o paciente vem, eu agradeço, falo, nossa, fulano, então você veio, que bom, nossa, eu fiquei feliz da senhora ter vindo, porque estava acontecendo isso e isso estava tão difícil, eu acho que agora que a senhora veio, vai ficar tudo mais fácil. Então, o fato de você mostrar que o paciente é importante, né, o paciente vai se sentir dessa forma e vai ser motivada a seguir o que está sendo proposto. O fato do paciente mostrar, olha, eu não queria vir não, eu não queria vir mesmo não, viu? Eu vim porque eu estou aqui porque eu fui obrigada. Não vê dessa forma não, eu estou tão feliz que a senhora está aqui, que bom que a senhora veio, não fica sentindo isso não, vai ser importante, vai ser bom a senhora ter vindo, você vai ver. Então, fazer esse tipo de contato, né? Enfatizar os próprios recursos da família, né? Falar que o fato de você apoiar a família, de você estar apoiando o paciente ali, de você, o médico, e a pessoa que está ali do lado, o acompanhante, apoiar a família, vai fazer toda a diferença, né? Solicitar os membros da família que sejam específicos. Muitas vezes a pessoa tem um discurso prolixo, né? Você pergunta uma coisa e eles vão fazendo aquele rodeio, né? E conta toda. Não, muitas vezes a gente não tem esse tempo. Então,
direcionar, solicitar que sejam específicos para a gente tentar resolver aquele problema. Ou se for um, a gente pode deixar para outra consulta, mas resolver um de cada vez, né? Ajudar os membros da família a organizar seus pensamentos. Não, me conta primeiro o que aconteceu em tal caso. Quando que foi isso? Me mostra. Então, ajudar os membros da família a organizar os pensamentos. Bloquear as interrupções persistentes. Então, a gente sabe que o ideal é começar a consulta e deixar o paciente falar por mais ou menos 2 minutos sem interromper o paciente. Só que tem paciente também que interrompe a gente o tempo inteiro. Então, você não consegue ajudar o paciente ali a organizar os pensamentos, né? Você não consegue direcionar a consulta para os pontos que sejam específicos, você não consegue fazer isso. Então, às vezes, você vai ter que fazer isso, bloquear as interrupções da família, ou então do paciente, se por acaso não estiver dando condições para você chegar no objetivo. Não oferecer conselhos ou interpretações precoces, né? A pessoa chegou ali, você está ouvindo a versão de um, aí você já julga, já interpreta, fala, não, você está certo, isso aí ninguém aguenta não, você está certinho. Então, evitar, né, dar esse tipo de conselho, ainda mais se vier duas pessoas, principalmente casal, né, evitar fazer interpretação precoce, escutar as duas versões para poder fazer as intervenções. Não fornecer brechas de revelação de confidencialidade da pessoa. Então, o que acontece muitas vezes? O paciente vem sozinho primeiro, aí depois ele pede para poder, doutora, agora quem vai, por exemplo, vai o casal, primeiro entra a mulher, já passei muito por isso. Aí ela fala, olha, o próximo que vai entrar é meu marido. Aí eu vou contar para a senhora que ele está sentindo isso, isso e isso. A senhora não fala que eu falei, porque senão ele fala que é tudo mentira. Então, você não pode falar, e aí, fulano, você tá sentindo isso? Que eu tô sabendo, hein? Tô sabendo. Não, né? Então, evitar fazer essas brechas de revelação. Se a pessoa pediu para não contar, ela tem um motivo. Então, é melhor a gente investigar e tentar descobrir por que o paciente o motivo daquela confidencialidade e tentar arrancar aquela queixa do paciente para ver se aquilo realmente procede. E como facilitador na entrevista, o médico deve dar o tom da discussão à medida que realiza a sua fala. Então, quando você está mediando ali, você dá o tom de parada, dá o tom de continuidade, né? Eles têm, como facilitador, você vai falar de uma forma que eles percebam o que você quer. A entrevista, né? Você vai fazer a apresentação social. Bom dia, eu sou a doutora Cássia, eu estou aqui, sou eu que estou aqui nessa UBS agora, você não me conhecia não, eu cheguei há tanto tempo. Tem quanto tempo que o senhor mora aqui? Então, você faz, a apresentação é se apresentar e depois a aproximação. Tem quanto tempo que o senhor mora aqui? Você está fazendo, você acompanha aqui muito tempo? Como que era aqui antes? Então, você vai, já procura um jeito de se aproximar do paciente. O entendimento da situação, você vê o que está acontecendo, qual que é a queixa, por que o paciente procurou a unidade para aquilo, né? Se por acaso for uma questão que envolve a família, você discutir ou então fazer um conversar com o outro para tentar resolver o problema naquela hora, também é importante. Por exemplo, se uma paciente está com dor de cabeça e a mãe morreu de dor de cabeça, aí ela acha que vai morrer também porque ela sente dor de cabeça direto. Só que o marido acha que é frescura. Aí a mulher traz o marido na consulta para você falar para o marido que não é frescura. Então, ao invés de você falar para o marido que não é frescura, na discussão, você pode pôr ele para conversar. Não, fala com a dona Maria aqui, por que você acha que ela é frescura, que ela está com frescura? Me conta o que ela faz assim, que ela mostra que está com frescura. Aí ele vai falar, às vezes ela está assistindo televisão e não sente dor de cabeça. Aí quando acaba a novela, ela pensa, eu estou com dor de cabeça. Nossa, dona Maria, a senhora já percebeu se isso é verdade? É assim mesmo? É só quando acaba a novela que a senhora tem a dor de cabeça? Né? Então, fazer eles conversarem sobre aquele assunto ali,
porque às vezes aquele assunto já sai resolvido de dentro da unidade, né? E o estabelecimento de um plano terapêutico ali, conjunto, né? Como a gente sabe, o atendimento centrado na pessoa, a abordagem centrada na pessoa, a gente vai estabelecer em conjunto um plano terapêutico, inclusive com a família. Eu coloquei o exemplo aqui desse senhorzinho, de a gente foi fazer uma visita domiciliar, porque ele estava com fibra constitutiva, né? Estava mesmo com todos os sinais de câncer e tudo, e ele não queria procurar o hospital de jeito nenhum. Aí pediram para a gente fazer a visita domiciliar, né? Porque o paciente não queria procurar o médico. Quando cheguei lá, eu fui conversar com o paciente e ele me falou que não ia no hospital porque o filho dele foi bonzinho para o hospital e nunca voltou morto de lá. Então ele não vai no hospital porque o hospital não é lugar de gente viver, é lugar de gente morrer. Então não tinha nada que fizesse esse paciente ir para o hospital. Inclusive, ele ficou muito, muito chateado, me contou uma história de uma especialista que ele foi consultar e de lá ela mandou ele direto para o serviço de urgência, porque realmente ele necessitava, mas ele não queria ir. Era um paciente que tinha uma disfagia intensa. E aí o filho estava falando, olha, ele está comendo cada dia menos, até a água está difícil de ele engolir. Eu perguntava, e o senhor, seu fulano, está difícil para comer? Me fala, o que o senhor está gostando de comer? Ah, minha filha, eu ando sem apetite, eu não tô gostando de comer nada, não. Mas tá difícil para engolir? Não, não, tá não. Eu engulo tudo. Se me der tudo, eu engulo qualquer coisa. Aí, estava na hora de tomar medicação, a gente chegou, a pressão dele estava alta, não tinha tomado medicação ainda. Falei, não, traz um remédio aqui, então, pro seu fulano vir tomar. Quando o remédio chegou, vocês estão me vendo na câmera? Quando o remédio... Então, pessoal, alguém tá me vendo aí? Sim, Então, quando o professora, remédio estamos te chegou, vendo. tá. Quando o remédio chegou, ele jogou, levantou da rede e ele fazia assim, ó. Ele tinha que fazer aquele movimento de jogar a cabeça para trás para poder conseguir deglutir. Ele tinha que levantar para conseguir que o comprimido descesse. Esse comprimido nem era grande. Então ele tinha uma disfagia intensa, né? Nunca nem vi mais intensa que isso. Mas ele falava que não. Era um paciente que estava com CA já com metástase, ele não queixava de dor. Porque se ele queixasse de dor, a família levava ele para o hospital, tadinho. Então ele não queixava, mas não está doendo? Aqui na barriga do senhor não está doendo, estava bem já sentido a barriga dele. Não, minha filha, não sinto dor não, não sinto nada. Estou ótimo, estou ótimo. O paciente assim, caquético, coitado, não queria assumir o que ele sentia, não queria compartilhar, porque a família ficava naquela pressão o tempo inteiro de levar ele para o hospital, com razão, né? A gente entende que era um paciente que estava, sei lá, quando começou essa doença dele, a família desesperada, vendo ele decair e querer procurar algum recurso, e ele com medo de ir e voltar morto, porque foi isso que aconteceu com o filho. Então, na verdade, como era um paciente, inclusive, cuidado paliativo, eu não quis convencê-lo que ele fosse procurar o hospital mesmo. Ele não fazia queixa das coisas, tanto eu acho que não sei se era medo, o que acontecia aqui, das coisas que ele sentia, né? Ele escondia. Então, esse paciente ficou em cuidados paliativos em casa. O que foi a abordagem familiar nesse caso? A abordagem familiar foi mais com os filhos, para aceitar que ele não queria e que ele tem essa autonomia de não querer ir para o hospital, né? Conversar, trabalhar com a família, que o paciente passou por isso e ele não queria, e que realmente pela situação que ele estava, de ter uma doença já em estágio terminal, ele tinha esse direito, de ter um estágio terminal não, mas que poderia melhorar a qualidade de vida dele nos cuidados paliativos se ele não tivesse a pressão da família. Então, a gente foi para visitar um paciente, convencê-lo a procurar o serviço, e chegou lá, a gente conversou com a família e trabalhou com a família para aceitar aquilo e aceitar a opinião do pai e a autonomia que ele tinha de não procurar o serviço de saúde, e não ser internado.
né, e não passar por procedimentos invasivos, que a gente sabe que isso ia acontecer, procedimentos que iam fazê-lo sofrer, né? E era isso que ele estava querendo evitar. Aqui a questão do ciclo de vida. O que acontece sobre o ciclo de vida? Muitas vezes o paciente vai vir tentando resolver algum problema e a gente sabe que aquilo ali faz parte do ciclo de vida que aquela pessoa está passando naquele momento. Por exemplo, a gente tem as famílias aqui, peguei essa tabela do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, do Gustavo Guz, e ele colocou assim que o ciclo de vida familiar de uma população de classe média americana tem as fases, tem os estágios. Então, a gente tem os jovens solteiros que estão saindo de casa, né? Que tem ali, está começando a aceitar a responsabilidade emocional e financeira, né? Ele sabe que as escolhas dele vai depender de qual tipo de adulto ele vai ser. Então, essa transformação não é fácil. Além disso, sair da casa dos pais e ter autonomia também não é fácil, né? Então, as mudanças necessárias são diferenciar-se da família, desenvolver relacionamentos íntimos com adultos iguais, né? Você vai deixar de desenvolver relacionamento só com a sua família, né? Que te entende com os seus defeitos, que briga e depois tá tudo bem. Você vai passar a dividir sua vida com outras pessoas que não vai ser bem assim, né? E a questão de se estabelecer financeiramente. As suas escolhas vão depender do adulto que você vai ser, da vida que você quer levar. O estágio 2 é um novo casal, de comprometer-se com um novo sistema e um novo sistema de ser casado. Então, você vai viver com uma pessoa que você traz uma bagagem de ensinamento familiar, a pessoa traz outra bagagem de ensinamento familiar. Você muitas vezes vai ser diferente, a maioria das vezes vai ser diferente daquilo, vai ter que conviver e vai ter que seguir os mesmos objetivos teoricamente, né? Então, formar o sistema marital muitas vezes não vai ser fácil, realinhar os relacionamentos e incluir o cônjuge, né? Às vezes às vezes não, o fato de você ter uma pessoa como cônjuge, você vai depender das decisões dela, você vai ter que ceder, você vai ter que, não vai ser só a sua opinião mais, não vai ser só você mais. E isso também é difícil de passar, né? Falando a respeito aqui, dando um exemplo para vocês, o Tratado trouxe um exemplo de uma paciente de 24 anos que teve uma história de dor na garganta por 6 meses. E aí, quando foi feita a investigação, percebendo que essa dor na garganta era depois que a paciente tinha saído da casa da mãe, e aí ela ainda tinha aquela dependência de ver a mãe, de estar na casa da mãe. E aí, quando ela sentia dor na garganta, ela voltava para a casa da mãe no fim de semana para ser cuidada. Então, a resolução, o fato de ajudar o paciente a passar de uma fase para outra, de um ciclo para o outro, de um estágio para o outro, também pode resolver muitas vezes sem instituição de medicação, né? Famílias com filhos pequenos, aceitar novos membros, né? O fato de você ter que abrir mão da sua vida para cuidar dos filhos, ter que ter um cuidado intenso 24 horas com outra pessoa que não é você, sendo que a saúde, a existência o decorrer da vida não vai depender só de você, não está na sua mão decidir o que vai acontecer com aquele ser, com os filhos, né? Então, isso também é difícil de aceitar. E as mudanças necessárias são ajustar o sistema conjugal para criar um espaço para os filhos, né? Unir as tarefas de educação dos filhos, tanto financeira quanto doméstica, passar isso para eles desde criança, lembrar que aos pais que o exemplo é melhor do que o conselho, né? Que o fato de ter uma família organizada, de ter uma família bem construída é o que vai ser reflexo do filho, não só dizer o que o filho tem que ser, e incluir os papéis de pais e avós, né? Você não vai ser só pai, né? Os avós você vai incluir na família também, na família também. Famílias com adolescentes.
você vai aumentar a flexibilidade das fronteiras familiares para incluir a independência dos filhos e a fragilidade dos avós. Então, a gente sabe ali que a fase da adolescência para os pais é complicada, né? O filho está vivendo aquele tanto de conflito, a questão muitas vezes de estudo, do que quer fazer, do que quer ser, se quer ser ou não, se quer estudar ou não, você vai ter que influenciar de certa forma nas suas escolhas, ou até quando não influenciar nisso, então é difícil, né? Além disso, a questão dos pais, os avós, né, no caso, é, os avós estão ficando velhos, você tem que se preparar para uma perda, né? Você sabe que pode perdê-los. Então, as mudanças necessárias é modificar o relacionamento com os filhos, né? Procurar um novo foco nas questões conjugais e profissionais e começar a mudança no sentido de estudar a geração mais velha, né? Inclusive ensinando os filhos que isso tem que ser feito, porque você ensina os seus filhos a cuidar dos avós e depois eles vão cuidar de você sem ensinar, né? Com o ensinamento que eles tiveram, eles vão cuidar dos pais. E o estágio 5, encaminhando os filhos e seguindo em frente. Aceitar que os filhos vão sair, né? Aceitar várias saídas e entradas no sistema familiar. O filho vai sair para estudar, ou então o filho vai trazer uma namorada para casa. Saber que conviver com mais uma pessoa diferente de você, ou diferente do sistema que você foi criado, vai ser difícil, né? Então, renegociar o sistema conjugal com o dia, né? Você vai, se o filho vai deixar a sua casa, você vai ter que renegociar com o seu cônjuge ali, vai voltar de novo a ser só vocês dois, né? Não vai ter o filho mais, então não vai ter as desculpas mais para ter atenção apenas para o filho, né? Então, renegociar esse sistema, desenvolver o relacionamento dos adultos e deixe com os filhos, realinhar os relacionamentos para incluir os parentes por afinidade e os netos, né? Então, mostrar ali para a família que não vai ser só a família nuclear, né? Vai incluir os avós, vai incluir o restante da família e lidar com a incapacidade e morte dos pais, né? No estágio 5 de adulto tardio da vida, é lidar com essa questão da perda dos entes. O estágio 6, famílias no estágio tardio, aceitar a mudança dos papéis em cada geração, manter o funcionamento e interesse próprio do casal em parte do declínio biológico. Então, você vai ter que manter aquele laço ali, sabendo que você não dá conta de trabalhar tanto mais, você não dá conta mais de ter aquela questão até sexual, dali, de ver os interesses próprios e o do casal, apoiar um papel mais central na geração do meio, né? Muitas vezes você vai ter que ajudar a geração do meio a crescer, né? Abrir espaço para a sabedoria dos idosos, apoiando e superfuncionar por ela. Apoiando-a sem superfuncionar por ela. Não ficar naquela coisa de que, mas no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. E deixar que isso tome conta da questão do aconselhamento, da convivência familiar, aceitar as mudanças, né? Abrir o espaço para a sabedoria dos idosos, mas não ficar presa apenas naquilo de que, na minha época era assim. E lidar com as coisas. Já na classe popular, a gente não tem a gente não tem todos esses ciclos, né, esses 3 estágios. Por quê? Porque a gente vai ter um adolescente que começa, não só estuda, né, um adolescente que vai ser responsável por si mesmo e às vezes até responsável por um irmão mais novo, ou vai ser um auxiliar na renda da família. Pode começar a ser uma fonte de renda ali a partir dos 10 anos de idade, né? A família no estágio 2, a família com filhos, muitas vezes essa família não vai ser planejada, né? O filho não vai ser planejado, não veio de um casamento. Às vezes a pessoa, como não planejou, não tinha estrutura financeira para poder ser apoiada ali, às vezes não tinha um, um, um apoio familiar, então muitas vezes essa pessoa é rejeitada, inclusive pela família, pelo fato de ter engravidado. Então,
assumir os papéis com os filhos e o realinhamento com a família, né? Se por acaso for o caso de do fato da família com filhos, do fato de ter um filho planejado estiver desalinhado, fazer esse realinhamento da família. E o estágio 3, no estágio tardio da vida, a dependência da aposentadoria dos avós. Então, a gente vê muito isso, né? No estágio 3, o estágio tardio da vida, né? A gente vê muito isso. Em vez de você lidar com as perdas, né? Você cuidar dos avós, você ensinar o adolescente a cuidar dos avós, você vai ter ainda a dependência do adolescente dos avós. O avô vai ter aposentadoria que vai ajudar aquele adolescente. Você vai ter 3, 4 gerações juntas ali, o que vão ter um monte de gerações com pensamentos diferentes que podem ter. Falar um pouquinho para vocês a respeito de genograma, né, que é uma ferramenta de abordagem familiar. Coloquei aqui os símbolos do genograma, mas como eu fiz um genograma na atenção básica, já tem a legenda embaixo, isso aqui é só a legenda, eu vou mostrar para vocês já no genograma. Essa paciente, eu escolhi a paciente índice, a gente coloca sempre uma bolinha com duas circulares para mostrar que é o paciente índice, né? Tem os símbolos aqui, o redondo é mulher, o quadradinho é homem, o quadrado e o triângulo dentro é homossexual. A gente tem as setas ali que mostram a questão do relacionamento que um tem com o outro. E essa faixinha aqui, essa linha é para mostrar quem mora na mesma casa. Então, eu escolhi essa paciente porque ela vem de uma família muito, muito conturbada. Era uma paciente que se mutilava, né? Eu coloquei aqui mutilações. Ela tinha TAB, né? E tinha transtorno de personalidade também. Era uma paciente que era gêmea, né? Ela era irmã gêmea, a irmã gêmea não era igual a ela. Então, ela tinha aquela questão do reflexo da irmã. Por exemplo, ela contou um episódio de que a tia pintou o cabelo da irmã e ela não queria pintar o cabelo, a tia foi lá e pintou o cabelo dela para as duas ficarem iguais e ela não queria aquilo. A irmã era magra, ela era gordinha. Então, ela enfrentava alguma, um tipo de rivalidade mesmo com a irmã, né? Essa paciente, o motivo da mutilação dela foi pela a culpa de perda da mãe. A mãe faleceu de CA de pulmão e no dia que a mãe faleceu, a mãe dela falou assim para ela que a mãe dela não gostava que ligasse o ventilador perto dela. E aí a mãe dela falou assim, se você ligar o ventilador perto de mim, uma hora você vai me matar, porque eu não gosto, você sabe que faz eu ficar com falta de ar. E aí ela ligou o ventilador na intenção, nesse dia, de ajudar a mãe. E nesse dia que a mãe faleceu, a mãe dela falou, você vai me matar, desliga esse ventilador, eu já falei para você não ligar. E nesse dia a mãe morreu, e ela ligou porque a mãe estava apresentando sudorese. E aí depois disso, a família ficou realmente assim, totalmente descontrolada. A mãe era depressiva também, e ela se mutilava por causa dessa culpa. Era uma paciente também que tinha um irmão com retardo mental e esquizofrenia, né? Ela também tinha a obrigação de ajudar nessa questão de cuidar do irmão. Ela tinha uma história de abuso sexual aqui pelo tio, né? Inclusive, ela contou essa questão, mas a família fazia vista grossa, né? Ninguém denunciou o tio, ninguém fez nada, porque o tio era alcoólatra, inclusive, mas ninguém deu muita atenção para isso. Teve uma pessoa que deu, se eu não me engano, foi a tia dela, que não permitiu mais que ela fosse na casa desse tio, tirando a avó de lá. A avó morava na casa do tio. Aí ela ia para lá cuidar da avó e o tio abusava dela. Aí teve alguém que acreditou nela e tirou ela e a avó foi morar na casa dela. Inclusive a avó não deambulava, eu tinha perdido as duas pernas por causa de trombose e era muito surda. Então a gente fazia visita domiciliar para essa vozinha dela. Difícil lidar, porque você tinha que gritar mesmo, gritar bem alto no ouvido dela para ela escutar. Então não era uma consulta fácil, porque ela não entendia direito. Ela também ajudava a cuidar da avó. Então você percebia que
O problema que essa paciente enfrentava era um problema de um monte de causas, um monte de pessoas com problema. O pai, por exemplo, que era vivo, né, que sustentava a família, passava mais tempo trabalhando porque ele mesmo falava, era tanto conflito dentro de casa que ele não queria voltar para casa. Ele falava que era difícil, porque quando chegava em casa só era problema, problema, o pessoal o tempo inteiro reclamando. Então, ele preferia ficar na rua trabalhando, ele trabalhava com mototáxi. Então, assim, é uma família que merecia uma abordagem mesmo, não só com genograma, mas uma abordagem com a equipe multidisciplinar, trabalhar esse pai que via a família como fonte de problema o tempo inteiro, trabalhar a culpa dessa paciente que acha que ela matou a mãe porque ligou um ventilador, sendo que a causa da morte foi um CA de pulmão, né? Trabalhar essa questão da rivalidade com a irmã gêmea, né? Tinha a questão da sobrecarga do irmão que era esquizofrênico. Então, é uma abordagem assim, bem difícil de fazer que exigia a questão multidisciplinar. Mas é legal abordar, porque quando você joga aqui, você vê o tanto de elementos que dá para você colocar e visualizar que não é uma questão fácil, né? Então, as considerações, a personalidade do médico influenciará em sua abordagem familiar, porém o empenho para com o paciente e sua família qualificará como bom profissional. Então, assim, gente, não é a questão da abordagem familiar, é claro que tem a ver com o perfil da pessoa, né? Se você é uma pessoa mais calma, né? Se você tem o perfil mais de médico de família mesmo, você vai conseguir fazer essa abordagem melhor, mas isso não é restrito à medicina de família. E o que vai fazer diferença é o empenho que você tem para cuidar do paciente, não é só a sua personalidade, tá bom? Porque a gente sabe que tem que ter perfil para fazer esse tipo de abordagem, mas o fato de você não ter esse perfil não te exime de ter empenho com o paciente, tá bom? E a abordagem sistêmica tem evidenciado bons resultados para a compreensão dos conflitos humanos na atenção primária à saúde. Essa questão da abordagem sistêmica, de que todos os fatores influenciam e são influenciados, isso nesse genograma a gente viu, né, que tem todo um motivo, que todo mundo precisa de ajuda em algum, em algum grau, né? Então a gente sabe que na abordagem familiar tudo influencia e é influenciado. E a gente perceber isso faz toda a diferença. Então eu usei como referência o Tratado de Medicina da Família, do Gustavo Busso, e também usei como referência uma aula da professora Carmen, do Instituto Manoli Educação. Tá bom, pessoal? E agradecer a vocês, agradecer aos meninos da LASAC, que são meus ouvinhos, agradecer pela paciência e perguntar para vocês se tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Doutora Cássia, chegou duas perguntas aqui no formulário. Eu vou ler elas para a senhora poder responder para a gente. A primeira é: Tá. quando o paciente não quer ajuda, o que pode ser feito para mudar essa visão dele? Então, quando o paciente não quer ajuda, nunca falar tudo bem de primeira, tá bom? Tem um motivo para o paciente não querer ajuda. Por que ele não quer ajuda? Quando ele teve, ele não achou que foi eficaz? Que tipo de ajuda ele teve? Investigar o motivo pelo qual ele não quer ter ajuda. Por exemplo, o pacientinho que eu dei exemplo lá, que no final eu tive que trabalhar com a família e não com o paciente. Eu percebi que o motivo que ele tinha para não querer ir para o hospital era um motivo grande, porque ele tinha uma doença que ele sabia que era grave e ele não queria sofrer. E ele viu outra pessoa da família dele ir para o hospital, sofrer e morrer. Então, a gente tem que de primeiro descobrir o motivo da pessoa não querer ajuda e não falar não de primeira. Se por acaso você descobriu que é um motivo aceitável, como eu dei o exemplo agora, então aceite que a pessoa não quer.
tá? Às vezes você não vai poder interferir em tudo. Inclusive, isso é motivo até de frustração para o médico. Não pode ser, gente. A gente não consegue interferir em tudo, a gente não consegue resolver tudo, né? Às vezes a gente tem a questão da autonomia do paciente, né? Respondi? Respondeu. Tem mais uma dúvida aqui. Como o postinho atua quando o paciente não tem apoio familiar ou alguém próximo para acompanhar, se tem, né, a indicação de alguém próximo para acompanhar e ajudar no tratamento? Gente, sabe o que a gente faz muito? A gente tem que lançar a mão do agente de saúde e a equipe tem que ficar mais em cima. A gente tem muito isso, idoso que mora sozinho, não entende nada de medicação, não sabe direito o que ele vai fazer. Para isso, a gente tem os projetos terapêuticos singulares. Não sei se vocês já ouviram falar, você usa as ferramentas da atenção básica com, a, com apoio multidisciplinar. E no caso aqui em Gurupi mesmo, a gente tem interno, a gente tem os meninos da LASAC. A gente fez projetos de intervenção, por exemplo, de comprar a caixinha de remédio e colocar o nome de cada remédio, ou então colocar cor em cada espaço ali do remédio para o paciente saber como toma. Né? Então, é fácil? Não. Não é fácil lidar com um paciente que não tem ajuda, porque a gente sabe que é um sistema sobrecarregado, a gente tem muito trabalho, mas significa que a gente vai desistir? Não, nós temos ferramentas para isso. Né? A gente tem que destinar um tempo para poder tentar trabalhar com esse tipo de paciente. Outra coisa, não é só o médico que tem que ter essa responsabilidade, é uma equipe, né? Se você tiver a sorte de ter uma equipe, porque a gente tem aqui em Grupo, eu mesmo, nossa minha equipe é maravilhosa. Assim, eu não é só eu que preocupo com meus pacientes, é a minha enfermeira, a minha técnica, sabe? As minhas agentes de saúde, ó, doutora, está acontecendo isso e isso. Às vezes o pessoal nem sabe que ela me contou, eu já estou sabendo da história, sabe? Então, assim, é importantíssima essa questão do cuidado de toda a equipe e montar um planejamento para cuidar daquela pessoa, tá bom? Tem jeito da gente fazer isso com os projetos de, com o projeto terapêutico singular, é um exemplo disso. Em relação aos problemas complexos relacionados à saúde mental, como saber o momento de encaminhar para a rede, para um ambulatório de saúde mental, por exemplo? Olha, assim, quando que a gente vai encaminhar paciente de saúde mental? Quando você perceber que o que você instituiu de tratamento não resolveu, ou o tratamento está muito arrastado, sem melhora significativa. Melhorou, mas o paciente não referiu uma melhora que está sendo agradável ou que mudou, que está sendo bom para ele viver. Tem uma melhora arrastada, lenta, você também pode fazer referenciar o paciente. Deixa eu ver o que mais. Em relação a um momento de caminhar para a rede. Quando você instituiu o tratamento e não deu certo, quando o tratamento é arrastado, ou então quando você acha que é complexo para você, quando você não se sente habilitado para aquilo, você também pode encaminhar, tá bom? Você não precisa se sentir habilitado para tudo. Quando o paciente tem, por exemplo, igual a essa paciente que eu tinha, eu faço acompanhamento com ela, eu sei que eu sou a paciente do genograma, eu sei que sou eu a porta de entrada dela. O primeiro atendimento vai ser o meu, mas é uma paciente que se mutilava, que tinha transtorno de personalidade, que tinha transtorno bipolar, que perdeu a mãe de depressão, que tinha um irmão esquizofrênico. Então, não dava para eu ficar com essa paciente sozinha acompanhando ela na UBS. Ela, se eu for ver por ano, quantas vezes ela vê a psiquiatra, vai ser muitas vezes menos do que ela me vê. Inclusive, eu fiz uma consulta compartilhada com a psiquiatra, isso pode acontecer também. Eu fui com ela na psiquiatra para ver se eu podia ajudar em mais alguma coisa. Então, quando você percebe que é um problema difícil para você, ou se tem múltiplas comorbidades, múltiplos transtornos ali mentais, você pode fazer também, pode referenciar o paciente. Tá? Falei 3 coisas: múltiplos transtornos mentais,
tratamento arrastado e tratamento instituído sem melhora nenhuma. Doutora, eu queria fazer uma. Eu não escutei, Valquíria, você? Foi. Eu queria só comentar também que, como desde o quarto período eu estou na medicina da família acompanhando a senhora e os outros médicos, e realmente a gente observa essa importância da adesão à família ao tratamento do paciente, a pelo menos incentivar, estar do lado. E a gente percebe também a importância da equipe do ESF, né, da Estratégia de Saúde da Família, para conseguir com que eles consigam aderir ao tratamento, ter um bom prognóstico lá para frente, que nem a imagem que a senhora colocou lá no slide do senhorzinho. Eu lembro daquele caso e eu fiquei fascinada pela importância da medicina da família, de acompanhar, de explicar, de dar aquele apoio que às vezes a família não tem como dar. Então, é apaixonante, é apaixonante. Não tem outra palavra que defina essa área. É apaixonante. Era só isso mesmo. Eu acho que independente, assim, da especialidade, sabe? Eu sei que às vezes muitas pessoas que estão aqui não vão fazer medicina de família, mas isso não é só, assim, restrita para medicina de família, sabe? Eu acho que a medicina está evoluindo muito para essa questão da medicina humanizada, sabe? A gente está percebendo a importância do vínculo com o paciente para o tratamento de doença. Outro. Doutora, Pode falar, chegou mais uma pergunta. Chegou mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que se fazer quando um parente se automedica e faz o seu próprio diagnóstico pelo Google, por exemplo, e não aceita ir no médico? O que a família pode tentar fazer para contornar essa situação? Olha, isso é muito comum de acontecer, gente. Isso até na minha própria família, eu posso dizer para vocês que eu tenho passado períodos difíceis com essa questão da Covid, né? Mas o que a gente tem que fazer como médico? Porque muitas vezes para a família, né, a gente não... é mais difícil para nossa família do que para a família alheia. Mas o que a gente tem que tentar trabalhar? É, tudo dá no mesmo lugar, sabe? Trabalhar, tentar identificar o motivo que a pessoa está fazendo aquilo. Às vezes ela está buscando o Dr. Google porque ela não tem confiança em outro médico. Então, tentar identificar o motivo que aquela pessoa está buscando aquilo e trabalhar no motivo para você tentar interferir. Porque realmente a gente sabe que a automedicação não é o ideal. Né? Na verdade, não é certo, não é o ideal, não existe isso. Então, tentar trabalhar no motivo que a pessoa está buscando a internet. Por que ela não confia no médico? Alguém da família dela teve algum trauma? Alguém da família passou por alguma iatrogenia, né? Aí o que você pode fazer? Manda uma carta, fulano de tal. Você necessita comparecer tal dia à UBS. Muita gente, porque quando se vê intimado, aí vai. Trabalha a família que veio falar que fulano não queria vir. Não, ó, você vai fazer o seguinte, você vai mostrar para ele que o que ele está sentindo é grave. O que ele está sentindo pode ser grave. Então, você pode falar, por exemplo, se for compatível com algum sintoma e você achar que pode ser realmente uma coisa grave, fala, olha, fala para ele pesquisar tal doença, para ele ver se não é grave ou não. Ele está sentindo que está tendo sintoma disso, ele tem que vir, isso aqui é grave. Fala para ele pesquisar tal sintoma. Se ele achar que é grave mesmo, fala para ele vir. Então, usar esse tipo de ferramenta. Outra coisa, agente de saúde também. Se o agente de saúde for bem aceito na família, ele também é uma ferramenta importante para a gente usar para convencer o paciente a procurar a unidade ou procurar atendimento mesmo. Só repete a pergunta de novo para ver se eu respondo tudo.
A pergunta era: o que se fazer quando um parente se automedica ou faz seu próprio diagnóstico pelo Google e não aceita ir ao médico? O que a família pode tentar fazer? Ah, e além disso, desestimular o uso de a automedicação, tá bom? Pergunta para o paciente qual medicação que ele está fazendo uso, se automedicando, pede para ele procurar os efeitos colaterais no Google e falar que ele pode agir, que ele pode, isso é verdade, você não está passando mesmo o paciente. Então, pergunta para a família qual que é a medicação que ele está fazendo uso sozinho e fala para a família ou para o paciente mesmo procurar os sintomas, o que aquilo pode causar, ele fazendo uso sozinho, tá bom? Trabalhar com a pessoa que veio contar, né? E mandar de alguma forma um recado para outra, através de carta, através do agente de saúde, através do próprio familiar mesmo, e desestimular a automedicação. Mais alguma dúvida, pessoal? Doutor, em relação a essa automedicação, eu já acompanhei um paciente no postinho que ele acabou tendo problema na tireoide, porque ele foi olhar no Google, achou que estava com um problema de tireoide, não estava, aí por usar medicamento para tratar a tireoide, acabou tendo esse desfecho. E ele ficava bravo quando a médica explicava. Nossa senhora, foi difícil. Não, é verdade. A gente pode usar até o exemplo de um paciente para contar para o outro. Não assim, claro, não vai revelar, ó, fulano que acabou de sair daqui da sala, ele, não, isso não, né? Mas a gente pode usar exemplos de pessoas que não deram certo fazendo automedicação para outra acreditar. A Lara mandou aqui no chat. O que fazer no caso em que, na visita domiciliar, o médico perceba que o cliente, que o paciente não está sendo bem cuidado, como, por exemplo, idoso? Olha, nesse caso, a depender do que seja, não está sendo bem cuidado, a gente tem até que fazer denúncia, né? Assim, isso é bem complicado, porque a gente já teve caso de ver o paciente mal cuidado, mal trato, então abandonado, que a gente tem que intervir, né? Tem que tentar fazer aquele projeto terapêutico singular para a gente não deixar o paciente desassistido, já que ele não está assistido por outra pessoa, e denunciar mesmo a pessoa para que ela fica com a obrigação dela, né? Se o paciente tem uma família e a paciente não está cuidando bem daquela pessoa, você pode denunciar. Agora, não é tão maltratado assim, só tá meio. Você chegou na casa, só tá sujo, só tá aquele hábito de limpeza ruim. Se é uma coisa que dá para educar, a gente faz a educação da família. Chama a família na UBS, conversa lá, ou então faz a visita
ensina a família como trazer, como fazer, como tratar. Às vezes é falta de informação mesmo. Às vezes é ignorância da pessoa não fazer o certo. Então, ensina. Então, primeiro, viu que não está sendo bem cuidado, vê o nível desse não cuidado, né? Se for algo que possa ser trabalhado, a gente trabalha, fazendo a intervenção com os agentes de saúde para fazer o acompanhamento e ver se realmente o que foi ensinado está sendo seguido. Não desistir, porque muitas vezes o paciente só tem aquela pessoa ali a depender, né? Só depende daquela pessoa ali, não tem outra. Você não pode desistir de trabalhar com aquela pessoa, tem que tentar ir trabalhando até a pessoa ter as evoluções, né? E se for um cuidado que você realmente vê que são maus tratos, aí não tem como, tem que denunciar. Mais alguém, pessoal? Finalizamos, então, a nossa primeira oficina. Muito obrigada, doutora Cássia, por compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua vivência, né, na medicina da família e comunidade e dos conhecimentos da senhora, que são sempre muito enriquecedores. Eu tenho certeza que todo mundo vai levar um pouquinho do que a gente aprendeu e do que viu aqui hoje na nossa vida profissional. Agradeço também a presença... Eu que agradeço. Agradeço também a presença e a participação de cada um de vocês aqui hoje. A gente sabe que não é fácil ficar até tarde numa oficina, mas isso mostra o interesse de vocês por aprender mais. Isso é sempre muito bom para a gente, muito motivador. E eu espero que todos vocês tenham uma ótima noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.